Graça e paz. Hoje nosso tema não é muito leve, né? Como não tem sido esse mês, né? Nós temos conversado um pouco sobre as doenças. Calma que vai vir coisa boa aí para frente, né? Mas o que a gente sabe é adoecer as pessoas, né? Então, nós adoecemos no corpo, pelas emoções, nós adoecemos na nossa psique, na nossa alma. E hoje a gente vai falar um pouco, eu escolhi 4 itens, porque tem mais, de coisas que podem adoecer a nossa espiritualidade, pensando um pouco na nossa família, um pouco na igreja, né? Porque acaba que a gente ouve mais de espiritualidade, às vezes, na igreja. E como a gente volta para casa entendendo, forma a nossa pequena teologia, que acho que a gente vai morrer e não vai saber nada ainda do Pai, né? E às vezes, essa teologia fere a gente e fere a nossa família, né? Então, nós estamos aqui para a gente ser curado e conversar de pequenas porções, né? Porque nós não alcançamos tudo, né? Então, que em nome de Jesus, Ele venha no nosso socorro, nos conduzir, que Ele seja glorificado nesse tempo e que a gente saia mais fortalecido e deixando para trás as coisas que nos atrapalham, né? Vamos orar, então? Pai Santo, Pai Bendito, o Senhor é o Pai das luzes, aquele que acende uma luz na nossa vida e mostra os nossos recônditos, escondidos, de coisas que nem lembramos e que nos ferem, que nos adoecem. Então, em nome de Jesus, vem no nosso socorro, me dá a autoridade do alto, Senhor, a Tua autoridade, para que a Tua palavra seja pregada, para que a Sua igreja seja edificada e que em tudo o Senhor seja glorificado. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então, nos 2 últimos estudos, nós pensamos um pouco nas reações físicas, o que acontece um pouco com o nosso corpo, né, na palestra da Bianca, e na quarta-feira passada veio a Késia, que falou um pouquinho nas questões da psique, né, e das doenças mentais que podem acometer. E hoje a gente vai pensar um pouquinho de algumas coisas que a gente pode fazer na nossa espiritualidade ou com os nossos filhos, né? E aí depois, no fim, a gente pode ter um bate-papo, se eu souber responder, se eu não souber, a igreja ajuda, né? Então, para a gente começar, nós vamos definir, então, o que é religião e o que é espiritualidade, tá? A religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado e ou transcendente. Então, são a forma como as pessoas vivem, um grupo determinado vive a sua espiritualidade e a sua crença. E todas aquelas regras e rituais que eles estabelecem. A espiritualidade é pessoal, né, que é uma busca de resposta sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e ou transcendente. Então, todo homem pergunta de onde vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? Essas são as perguntas básicas. Então, eu gosto de definir os termos, porque nós vamos entrar em algumas coisas que é bom a gente entender o que está acontecendo, porque algumas coisas vão entrar via religião e outras coisas têm na nossa cultura, que a gente traz na nossa história, como nós entendemos essas doutrinas que estão chegando na nossa vida, ok? E nós vamos começar lendo um texto de Ezequiel, para a gente esquentar um pouquinho. Ezequiel foi um profeta, ele foi escravo para a Babilônia na segunda leva. Primeiro foi Daniel e os 3 amigos, depois chegou Ezequiel e, por fim, foi Jeremias e o rei Zedequias, quando Jerusalém foi tomada. E aí, Ezequiel era um sacerdote, e ele estava pronto para oficiar no templo, só que o templo estava
lá em Jerusalém, e ele estava cativo lá na Babilônia. Então a vontade dele, o sonho dele era voltar para Jerusalém para funcionar, para fazer o que ele nasceu para ser e que ele foi treinado. Só que isso não era possível, porque ele estava escravo na Babilônia, ok? E aí Deus chega para ele e fala: você vai profetizar para o meu povo o que está acontecendo lá em Jerusalém. E aí ele dá essa visão, porque Ezequiel ele não alcançava do porquê que Deus estava tão bravo que ele tinha que dizer para aquele povo que Jerusalém ia ser tomado por ímpios, né? Porque era como se Deus morasse lá, de tão importante que era para eles, porque o templo estava lá. E aí Deus dá uma visão para Ezequiel. E é tão engraçado, porque ele pega Ezequiel pelos cabelos e leva espiritualmente ele. Vou te mostrar o que está acontecendo lá em Jerusalém. Então, vamos ler. Capítulo 8 do livro de Ezequiel. Deixa eu ler aqui, porque pode ser que a minha versão está um pouco diferente. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes, à entrada. Então, logo que ele chegou, ele já viu uma estátua de ciúmes, provavelmente estátua de Azerá, dentro do templo. E Deus estava mostrando para ele que aquilo era muito agressivo para Deus. E aí ele fala: disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. E aí continua. Aí ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornará a haver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vê isso, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me?
Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Vocês já tinham lido isso? Essa passagem? Né? Então, Deus está mostrando para eles, levantou Ezequiel pelos cabelos, deixa eu te mostrar que jeito que anda a espiritualidade do meu povo, que é para ser fiel a mim. Então, imagina que Deus vai te pegar pelos cabelos e Ele te levar dentro da sua casa e perguntar para você como que está a tua espiritualidade. Tem alguma coisa entre mim e você que te impede que você me adore inteiramente? Porque a sequência desse livro aqui, dessa passagem, Deus então fala, na outra visão que ele continua, depois vocês leem, gente, é bem bom de ler. E ele levanta um homem vestido de linho e fala, vai pelas ruas de Jerusalém e vê quem está chorando por essa situação do meu povo. Esses que estiverem chorando, você marque na testa, porque esses não morrerão. Porque ainda tinha gente sofrendo pela idolatria do povo. E as pessoas faziam as coisas escondidas, pensando que Deus não vê. Então eu quero que vocês fiquem com esse começo. Nós vamos começar agora a palestra, tá? Porque nós não somos muito diferentes, é só a forma diferente, né? É um formato diferente de viver as coisas. E Ezequiel foi levantado para confrontar o povo nessa situação, né? Então, a primeira coisa que a gente, pensando na nossa espiritualidade, que pode confundir a forma da gente pensar, nós podemos confundir os nossos filhos, podemos confundir as pessoas que vivem conosco, é quando a gente apresenta, nós temos 4 coisas que nós vamos tratar. Eu coloquei aquelas coisas que vinham à minha mente. Eu nem peguei isso de nenhum livro, nada, eu fui montando porque quando nós atendemos, às vezes a gente vê alguns questionamentos e as formas como as pessoas vão crendo. E a gente também, Deus vai tratando conosco, né? Então, uma das coisas que é muito sério na fé é quando os nossos pais, ou a gente, com os nossos filhos, ou nos nossos relacionamentos, nós apresentamos comportamentos contraditórios. Isso é adoecedor, gente. O que são comportamentos contraditórios, né? São misturas que a gente faz na fé, né? Que ela contamina a nossa espiritualidade. Então, se a gente fosse resumir, é assim, a gente tem que viver o que prega. Eu tenho que falar e fazer. Tem que combinar as coisas, senão fica contraditório, né? Então, por exemplo, um homem pode estar aqui no louvor, chorando, cantando a Deus, que Ele cuida, que Ele é maravilhoso, que Ele é provedor, e lá na casa dele, quando ele chega, ele começa a se queixar das dificuldades, das provações da vida. E os filhos deles, meu pai acabou de cantar uma coisa, e agora aqui ele está dizendo outra. Isso é uma coisa contraditória. Nós somos um pouco, né? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Então, por isso que nós precisamos da presença, da consciência, ter a consciência forte da presença do Senhor na nossa vida. E isso não é brincar de ser crente, né? Você tomar posse da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né? Então, eu posso dizer para o meu filho que ele não vai no acampamento porque eu não tenho dinheiro. E amanhã eu vou lá e compro uma bolsa. A criança vê que é contraditório, gente, que o valor... Porque uma das coisas para a gente ter uma espiritualidade saudável, gente, é o afeto concreto e real com as crianças e transparência e honestidade na casa. Então, o que a criança pensa?
Todos somos imperfeitos e estamos aprendendo diante de Deus. Ninguém está maquiado de perfeito. E por quê? Porque a gente sabe que ninguém é. E vai aparecer de alguma forma, não é? Então, por exemplo, a gente vai no culto. Antes de sair para o culto, é uma guerra na casa. Está todo mundo brigando. Porque não trocou, porque está atrasado, porque não sei o que. Tal. Aí desce aqui na igreja, graça e paz, irmão. Aleluia, né? Glória a Deus que eu consegui vir na igreja. É outra pessoa. Então, um pai agressivo na casa e na igreja super gentil. Uma mãe extremamente irritada em casa e na igreja super gentil. O que a criança vê? O que quem convive vê? É contraditório. Isso é adoecedor. O que eles pensam? A fé funciona? É isso que nós estamos conversando sobre quando a nossa espiritualidade adoece. Tanto a mim, porque isso também tem a ver comigo, que funciona assim. Certo? E aí contamina o outro. Então, eu tenho que ser sincera. Pulei nesta manca e virei lavadeira. Senhor, vem com o teu fruto do teu espírito. Porque eu estou destemperada. Está todo mundo vendo que eu estou destemperada. Eu vou falar que não. Né? Então, essa clareza, essa honestidade é muito importante dentro da casa. Olha essa história. Eu ouvi essa história faz pouco tempo. A gente tem que ler nas histórias bíblicas, né? Parece que a gente nunca leu. Vamos ver como que essa mãe funcionou? Eu peguei na mensagem para ficar bem claro para vocês. É a história de Mica, em Juízes 17. Depois vocês leem a história inteira, eu só vou ler esse trechinho. Porque a história acaba mal. Tá? Mas eu vou ler esse pedacinho para vocês. Juízes 17, de 1 a 6. Juízes 17, de 1 a 6. Diz assim, vou ler na mensagem. Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe, lembra-se dos 13 quilos de prata que foram roubados de você? E eu a ouvi proferindo uma maldição. Na verdade, o dinheiro está comigo. Eu o roubei, mas agora estou devolvendo. O que a mãe fez? Ela respondeu, o Eterno abençoe você, meu filho. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela disse, eu consagro toda essa prata ao Eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Ela entregou 2 quilos e 400 gramas daquela prata a um ourives, que fundiu o metal na forma de um ídolo. Esse homem, Mica, tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal e alguns ídolos domésticos e consagrou um de seus filhos sacerdote. Naquele tempo, não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Que reação foi essa de uma mulher de Deus? Porque nós estamos falando do povo de Deus, gente. Ele não era sacerdote, fez uma estola sacerdotal, ele roubou, a mãe acobertou, mandou fazer... Que bagunça que é essa? Nessa casa? Isso aqui é caos espiritual. Total. Total. E o nosso Deus é um Deus ciumento, gente. Ele não divide a glória dele. O cristianismo é a religião mais radical que existe, porque não existe outro caminho, a não ser Jesus Cristo. Ele não negocia isso. Não existe sincretismo com Jesus Cristo. É só Ele. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fim. É muito estranho, né? Cada um fazia o que bem entendia. Então, quando a gente tem essa dinâmica contraditória, a gente irrita nossos filhos. Porque os nossos filhos pequenos, eles não conseguem
traduzir a realidade. Eles só sabem quando alguém está meio bravo com ele, o pequeno. Depois, na adolescência, ele começa a ver o que ele está fazendo para o outro. Ele não consegue quando é pequeno. Então, a Bíblia diz em Efésios 6,4, pais, não exaspereis os vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. E quando a nossa fala não é, eu não faço o que eu falo, confunde nossos filhos, ira nossos filhos. Adoece a espiritualidade deles. Porque na mente deles, esse Deus não funciona. Tem um exemplo, um caso que eu ouvi esses tempos. O rapaz está no 5º casamento. E aí, agora, a 5ª mulher falou para ele, se você não for para terapia, a gente vai separar. Aí ele resolveu ir. E aí, contando a história e tal, qual que é a reclamação da mulher? Ele não conversa, né? Porque o homem conversa, né, gente? Muito. Tudo que eles querem é papo cabeça, né? Então, a mulher foi reclamar que eles não conversam. Daí, na terapia, foram conversando a história dele. Qual que era a história? Por que ele não conversa? Toda vez que tinha um problema, quando ele era criança, ao invés do pai e a mãe conversar com ele, eles mandavam ele para o quarto orar e conversar com Deus. Então, ele não sabe conversar com pessoas. Olha que coisa mais louca. Os pais estavam bem intencionados? Eu acho que sim. Acho que eles, né? Vai lá que Deus é melhor que a gente, de repente eles estavam pensando, né? Só que eles não ensinaram o filho a conversar. E nisso ele não conversa com os filhos, que ele já teve nos casamentos. Ele não dá conta. Então, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo com a nossa fé. No que nós estamos crendo. Que Deus é esse que você crê. Né? A segundo ponto que pode ferir a nossa fé ou dos nossos filhos é fazer uma coisa dicotômica entre o sagrado e o profano. Então, aqui na igreja, oi, tudo bom? Aí chega lá e fala, e daí? Já conversa de outra coisa, né? Muda a chave, né? Então, o indivíduo espiritual no mundo contemporâneo não pode aceitar essa polarização, gente, do sacro versus secular. Não dá para aceitar isso. Simplesmente porque são inexistentes esses espaços entre um e outro. Ou coisas sobre as quais Deus não tem autoridade ou não se faz presente. Então, aceitar isso é você tentar limitar o ilimitado, que é Deus. Conter o que é livre, porque Ele é livre. Definir o que é indefinível, dominar o que é soberano e decretar o impossível, porque Ele é Deus. Então, às vezes a gente diz assim, diz que o ser humano possui algumas obrigações sagradas e seculares. Então, de domingo eu vou à igreja ou eu vou no estudo bíblico, aí eu faço oração, eu leio a Bíblia, então isso é sagrado. E trabalhar? Você deixou a fé em casa? Você não é mais cristão no trabalho? Nós somos uma pessoa só. Essa integridade, então, isso fragmenta a nossa fé, a nossa espiritualidade. Vocês entendem? É óbvio que nós estamos falando de termos. Então, quando eu falo assim, essa música é secular, nós estamos entendendo o que a gente está falando. Essa música é gospel, é evangélica, é sacra, mas essa aqui é secular. Ok, mas dividir entre aqui eu sou santo e lá eu sou secular, isso não vai dar certo na fé. E nós podemos fazer isso com os nossos filhos, quando eles veem esse funcionamento contraditório. Né? Não tem aquela piada que o pastor estava morto no caixão, e todo mundo, nossa, ele era muito assim e tal. Aí o menininho chegou e falou, deixa eu ver quem está aí dentro, porque acho que não é meu pai. Né? Porque a definição que as pessoas estavam dando para ele não era aquele pai que ele conhecia em casa.
Então fica a dica que Deus está tanto na casa quanto no outro lugar, e Ele vê tudo, e Ele quer nos curar. E Ele quer nos fazer parecido com Ele. E Ele enviou o Filho dele para isso. Ele desceu do céu, rasgou o véu, se tornou homem, se identificou conosco na nossa morte, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nos embrulhou nele, nos fez morrer com ele, nos lavou com o sangue dele. E quando ele ressuscitou, nós estávamos nele agora para nos identificar na vida forever. Para sempre. E isso faz a gente andar com segurança. Tudo fora disso vai dar doença nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso jeito de funcionar. Então, quando eu entro no quarto para fazer sexo, vou tampar, não tirar a Bíblia, porque agora vai rolar. O Senhor ama. Ama. Ele fez a nossa sexualidade. Então, nós dividimos algumas coisas na nossa mente, não é? Deus reina soberano sobre o universo. Seu reino nunca será limitado por discurso humano ou vontade que decreta onde ele pode, onde ele deve ou vai existir, agir ou governar. Ele é soberano. Então, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, não tem essa divisão entre sagrado e profano ou secular. Por exemplo, quando Jesus foi para Samaria, eles costumavam não passar dentro do terreno, porque eles não gostavam de se misturar, porque eles já eram um povo misturado. Por que Jesus foi reto e encontrou com a samaritana? Ele entrou na terra da Samaria. Por que ele foi? Porque a terra é dele. A terra é dele, ele passa por onde ele quiser. Ele conversa com quem ele quiser. E todo encontro com Jesus é transformador na Bíblia. Ninguém fica igual depois que encontra com Jesus. Então, com quem que a gente tem que se encontrar? Nessa vida. O encontro mais importante que a gente tem que ter nessa vida. As mocinhas estão aí, o namorado, né? Mas não é Jesus. Ele muda a gente, né? Então, por exemplo, Jesus, ele foi comer com Zaqueu, que foi um escândalo, né? Porque Zaqueu era cobrador de impostos. Como assim? O senhor é santo, vai comer com esse cobrador de impostos? Eu vou transformar a vida dele. Porque Deus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Amém? Terceiro ponto que pode, esse todo mundo conhece, ferir profundamente a espiritualidade de alguém. Esse adoece. Esse ponto é o legalismo. Eu estava lendo, até por uma outra questão, o legalismo é uma das coisas que levam as pessoas internadas nessas clínicas. Por quê? Porque a pessoa fica como se ela estivesse comprimida, de ela não conseguir ser o que ela deveria ser. E Deus não está fazendo isso conosco. Ele não está nos comprimindo, porque a função de mudar é dele, ele não está preocupado. Ele começa a obra e termina. Nós é que queremos dar uma de Deus na vida dos outros e na nossa. Então, olha, eu peguei duas definições, porque às vezes a gente não dá conta de uma só. O que é legalismo, né? É o estilo de vida de duas pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Misericórdia, né? Eu posso fazer alguma coisa para me salvar? Ah, se pudesse. Né? Só que não posso. Segunda coisa desse Mahane, não sei falar.
Quando alicerçamos o relacionamento com Deus em nosso desempenho, ou ainda, legalismo é pretender alcançar o perdão de Deus e sua aceitação por meio da obediência. Então eu vou obedecer, vou fazer tudo certinho, redondinho, que aí eu vou entrar no céu. É assim? Então Jesus não precisava morrer. Se dá certo de eu me comportar certinho e entrar no céu, então Jesus não precisava ter vindo? E vocês entendem que se eu pensar essas duas coisas, eu vou ficar doidinha na fé. E isso adoece a pessoa. Porque daí quando ela não consegue cumprir, o que ela sente, gente? Culpa, fracasso, incapacidade. Ela desanima na fé. Eu vou ler para vocês. Vou ler uma história de um rapaz. Jimmy foi criado em uma igreja legalista. Ele professou a fé quando criança e foi ensinado na gloriosa verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu pelos pecadores. Mas depois dessa profissão inicial de fé, toda a sua experiência cristã estava focada na manutenção de regras. Cristãos, ele foi instruído, mantêm as regras. E não simplesmente os mandamentos bíblicos diretos, mas também uma série de princípios na área de namoro, de amizade, uso de álcool, cultura popular e assim por diante. A maior preocupação era manter Jimmy e os jovens cristãos como ele sem manchas no mundo. O resultado foi que o evangelho que ele conheceu foi mutilado por um conjunto de padrões de comportamento. Quem que consegue viver isso, gente? Quando Jimmy chegou na faculdade, ele estava cansado de manter as regras. As regras não eram apenas exaustivas, mas o deixavam fora de sintonia com seus colegas, de quarto e de sala, que não pareciam limitados por regras, e eles pareciam estar muito felizes, se divertindo. Não seria melhor, menos cansativo, mais gratificante, desistir das regras e simplesmente aproveitar a vida? Será que os jovens nossos não pensam isso? E assim, Jimmy desistiu de manter as regras e, ao fazê-lo, ele também se afastou da igreja. Afinal, se o cristianismo é sobre manter regras e ele não estava mais mantendo as regras, então ele não era cristão. Olha, que confusão! E o cristianismo não funcionava para ele. Eu não sirvo para isso. Então, é verdade que depois de abandonar seu moralismo legalista e aproveitar a sua juventude, alguns deles chegam a perceber que o entendimento deles sobre o evangelho era anêmico e até falso. No entanto, a maioria deles nunca retorna à igreja. Portanto, eles nunca realmente dão ouvidos ao cristianismo bíblico. Como respondemos a isso? Existe uma esperança para aqueles que foram criados nos círculos legalistas da família e igreja, para aqueles que talvez estejam se sentindo agredidos e feridos, em conflito e confusos sobre o verdadeiro significado? Tem esperança? Qual é? O evangelho, gente. O verdadeiro evangelho. Que Cristo morreu, que eu morri com ele, que ele ressuscitou, e eu ressuscitei com ele, para uma nova vida. Não de regras. Eu vou amar os mandamentos, porque os mandamentos é de um Deus santo, mas ele vai vir cumprir em mim. Ele vai vir cumprir os mandamentos. Ele vai me conduzir, ele que vai me dar força, porque ele vai traduzir agora com o coração de carne que ele me deu, os princípios dele, a vontade dele na minha vida. Então, o legalista, gente, precisa mudar. Vocês vão ver que todo mundo tem um pouco, tá? A hora que eu começar a ler a listinha aqui, espera aí. Vocês estão achando, eu não sou, né? Eu estou na graça, vocês vão ver. O legalista precisa mudar, porque sua atitude produz sofrimento para si e para o outro. Porque o legalista não deixa o outro viver sossegado no pecadão dele, entendeu?
Ele quer enquadrar o outro sem Cristo. Existe uma passagem em Hebreus que fala que se você estiver sem correção, é porque você não é filho, você é bastardo. E às vezes a gente quer corrigir o ímpio. E Deus não corrige ímpio, gente. Deus só corrige filhos. Porque o ímpio, ele está buscando para a salvação. E às vezes a gente quer enquadrar a pessoa dentro da fé que ela nem crê. Ela tem que receber o Senhor Jesus. Ela tem que, o Espírito Santo tem que revelar no coração dela, eu sou podre. Quando o Senhor me solta, Pai, eu vou para a lama. Então o Senhor precisa vir com a tua pureza, me constranger meu coração para as coisas que são puras. É simples, né? Então, como ensinou Jesus, o legalista fecha ao homem e para si mesmo o reino dos céus. Você fecha para você e para o outro. Vamos lá? Não é eu que estou falando, não. Mateus 23, 13. Vamos lá. Mateus 23, 13 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só. Ainda fica empatando a vida do outro. Porque o outro, se ele está pecando, uma hora vai cair a ficha. Porque, gente, a conta chega, né? Chega ou não chega? A gente faz algo errado, Deus acende a luz para que a gente saia daquilo. Ele vem, não é para te punir. Que filho, olha, você vai bater a cabeça ali. Então eu vou dar uma seta para a direita aqui para você corrigir o teu caminho. E aí ele nos expõe, né? Ele vem com a graça, nós vamos chegar lá. Então, no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, os Gálatas se perderam no legalismo. Porque eles queriam se formatar, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Paulo vem aí, em Gálatas 3, de 1 a 3, vocês estão todos com a Bíblia na mão, né? Estou escutando as folhinhas. Gálatas 3, de 1 a 3, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto, crucificado? Vocês não viram Cristo sendo crucificado por vocês? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi fazendo as coisas certas que vocês receberam o Espírito ou foi pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Certo? Um outro que era legalista era Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele pregar lá para o povo de Nínive. O que ele pensou? Aquele povo não merece. Eles não fazem as coisas certas. Mas é para o pecador que Deus veio, gente. Nós somos pecadores, nós precisamos de Cristo como do ar que respiramos. E ele tinha uma teologia legalista. E nós, às vezes, tem algumas pessoas que a gente não quer no nosso céu. Você olha assim, esse aqui acho que não sei. E o Senhor morreu por ele. Né? E aí ele diz assim, ó, por meio da honestidade dos pais, porque o legalista, ele quer a perfeição, para ele ir para o céu, e para o outro também. Então, por meio da honestidade dos pais, os filhos aprendem que é aceitável ser menos do que perfeito. Ok, se eu não for perfeito, meu pai também não é. Meu pai diz que quando erra, ele pede perdão. Ter erros, ansiedade e falhas não faz que um pai seja estranho ou inferior. Pelo contrário, é a pessoa forte que admite fraquezas.
Então, quando você prova a sua honestidade, você tem a oportunidade de compartilhar a fé. Porque a criança ou os filhos vão vendo que o pai está sendo tratado, que o pai vai mudando. Então, eu também posso mudar. O Senhor também pode funcionar na minha vida. Isso é testemunho, gente. E começa dentro da nossa casa. E eu acho engraçado que, quando a gente chegar na graça barata, eu acho engraçado que tem pai que fala assim, entreguei meu filho para Deus. Eu tenho medo desse entregar. Porque assim, tipo, lavei as mãos, só que o teu testemunho é muito importante de integridade diante dos filhos, de inteireza, de honestidade. Né? Porque essa graça barata que então entreguei, e se Deus quiser vai estrupiar teu filho. Porque você abandonou. Eu lembro quando eu nasci de novo, eu trabalhava num lugar e eu fiquei tão mexida de saber que eu tinha morrido com Cristo. Falei, gente, eles precisam saber também. E eu virei um trem, né? É tão bom quando a pessoa nasce de novo, dá aquela alegria da salvação. E eu preciso falar para eles, e chamei Humberto, e Humberto vai lá pregar para o povo, porque eles precisam nascer de novo. Aí Humberto, foi um tempo, aí chegou num ponto, não, isso a gente não concorda, não quero. E eu amava e amo aquele povo. E o que aconteceu? Depois daquele dia que eles não quiseram mais, eu falei, também lavei minha mão. Também não falo mais nada. Estou contando, foi a minha experiência com eles. Também não falo mais nada, não quero nem saber, não quer, assim. Aí foi passando o tempo, que foi 28 anos, né, nós trabalhamos juntos. Aí foi passando o tempo, aí o Senhor começou. Então eu faço as coisas na sua vida, que é para você testemunhar. Aí tá bom, né? Aí comecei, tá bom, né? Aí comecei a contar as coisas. Olha, hoje eu vi esse versículo. Sabe aquela alegria que a gente tem? Gente, olha esse versículo. Nunca li isso na Bíblia, né? Aquela coisa gostosa. E comecei, peguei, fiz uma lousinha, punha um versículo todo dia. O que começou a acontecer? Então, tudo de ruim que acontecia, eles falavam, Cota, você ora? Eu falei, oração vocês querem, né? Porque é assim que a gente é, gente. Nós somos terríveis, né? Então, daquele povo, quem nasceu de novo foram 2 secretárias. Esse povo, que eu saiba, até onde eu enxergo, parece que não. Mas eu ainda creio que vão. Eu ainda desejo que sim. Então, porque, gente, né, Deus tem poder para fazer isso. E o amor pelas pessoas, a gente tem que desejar a salvação deles. Né? Então, o legalismo, gente, é uma forma de escravidão. Né? E aí tem como que agem esses legalistas, né? Então tem uma listinha aí, ó, perfeccionismo, que vai dar muita culpa se errar, se o outro errar. Então, se eu erro, eu me sinto culpada. Se o outro erra uma coisa que eu acho que ele devia fazer, eu faço um inferno na vida dele, né? Tenho certeza que tem um perfeccionista aqui dentro. Tem que ser desse jeito, né? Então, a crítica, agora é hora disso. Aí, a crítica, né? O legalista também critica. Então, é tanta crítica, por quê? Porque como tem que ser perfeito, uma coisinha que sai fora vai incomodar. Tem um monte de versículo aqui, vou pular. Ele faz comparação. Muita comparação. Não, o outro está assim, mas e eu? Não, eu estou melhor. Eu não sou como esses. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho e tal. Né? E o outro lá, misericórdia de mim. É o publicano. Arrogante, né? Porque ele é orgulhoso da condição espiritual que ele está. Melhor que os outros, porque está fazendo tudo certinho, acha. Né? É intolerante. Fanático.
Gente, vocês já conviveram com gente legalista? Assim, extremamente? É difícil. Quando eu comecei a ouvir da palavra, eu tinha uns parentes de uma denominação que não podia assistir TV. Aí eu ia na casa desses parentes, as minhas primas estavam tudo na janela do vizinho assistindo a novela, na janela. Então, olha só, o que eu pensava? Essa fé não funciona. Eu acho que eles não amam tanto a Deus assim, porque eles não conseguem obedecer. Eu pensava isso. Eu era criança e eu pensava isso. Então, quer dizer, existe a lei lá, mas eles fazem isso, assistem aí, né? O que tem esse novela, eu pensava. E aí eles estavam na janela, quer dizer, eles não tinham TV na casa deles, mas eles assistiam no vizinho. Entende o que a gente faz? Quais são? Qual é o quarto escuro que a gente está vivendo? Lembra de Ezequiel? Faz um buraco na parede. O que você está vendo lá dentro? Eles estão nas trevas, adorando, fazendo coisa, porque acham que Deus não vê. Né? Então, o legalista é muito hipócrita. E essas crianças veem? E se a criança vê? Fere a fé da criança, gente, às vezes para sempre. Então, o resultado do legalismo é culpa, vergonha, ressentimento e esgotamento. Adoece. Porque quem que aguenta ser perfeito? Não é? Então, existem pessoas que tentaram sair do sistema legalista e não obtiveram sucesso, né? Então, eles vivem desorientados, sem participar de comunidade alguma, porque nenhuma serve daí. É muito triste, gente. Não consegue se encaixar, amaldiçoa todo mundo, dizendo que prefere viver sem fazer parte da igreja do que ir naquela. Vocês já ouviram isso? Eu já. Foram contaminados e não conseguem voltar. Isso é adoecimento. Misericórdia. Né? E a gente precisa conversar disso. Vivem desconfiando de todos e achando que todos são indignos e que por não se enquadrarem em suas maneiras de pensar. Então, o que acontece num lugar legalista? Então, vamos pensar lá na minha família, a gente é legalista. Então, todo mundo é perfeito. Aí eu tenho um pecado bem cabeludo. Mas aí, como todo mundo é perfeito, eu vou escolher o pecado que eu posso contar. Então, eu vou contar o mais leve, porque daí eles não ficam tão escandalizados. Então, eu escolho um pecadinho e não dou nome. Como é que eu vou sarar, gente? Como é que sara? De coisa que não é confessado. E se tem graça, a gente devia bater palma quando alguém confessa uma coisa. Não é? Porque aquela pessoa está começando a cura naquela área. Não para a gente ser motivo de punição para o outro, né? Então, não se esqueçam, onde há muita repressão, aflora a perversão. Lugar que tem muito legalismo vai ter perversão, porque o ser humano é assim. E se a pessoa não tem uma consciência forte, por isso adoece e vai para a clínica, porque se ela não tem uma consciência forte no meio desse legalismo, é frágil a mente dela, ela fica vulnerável às doenças. Então ela quebra, ela surta. Porque ela não consegue... Quem consegue dar conta de ser perfeito, gente? Quem consegue? Mas se você tem alguém falando que você tem que ser, aí quando você não é, você sente culpa, aí você mente, vai disparando um processo. Aí você mente, porque se eu contar, aí eu começo a fazer de outro jeito. Né? Então... nós temos que ter uma casa que seja um lugar acolhedor
das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, onde nós possamos confessar os nossos pecados e continuar sendo amados, né? E o quarto item aí, ó, já estou chegando no quarto, mas ó, minha conclusão tem umas 4 folhas, tá? Não precisa ficar animado, não. Não, já eu acabo, eu estou correndo. Tem a graça barata. Ai, ai, ai. Porque essa parece que é muito legal, mas fere profundamente. Então, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É assim, você é pecador, você quer ir para o céu? Quem aqui vai falar que quer ir para o inferno, passar a eternidade no fogo, gente? Não é? A gente vai falar, não, eu quero ir para o céu. Então vem cá, recebe Jesus. Em nome de Jesus agora, você está salvo. Olha, põe aí, hoje foi 3 lá na frente. Vai dar certo? Amanhã o pastor vem e fala, olha, você aí que está cheio de pecado, vem aqui agora receber. Vem de novo, o cara vem de novo. Eu sei, porque eu fui líder dos adolescentes e tinha acampamento. No 3º acampamento, eu falei, quem já veio aqui não vem mais. Pode parar com essa folia. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Que folia que é essa? Vai nascer agora? Vem. Mas se não vai, pensa direito. Se é pecador, precisa de Jesus, vai morrer na cruz com ele, porque ele já ressuscitou. Nós não temos um Deus na cruz. Ele está no céu, assentado à destra de Deus, advogando a nosso respeito. O advogado falou amém, você viu, né? Rapidinho. Então, o que seus filhos vão aprender? Né? Porque eu sou salvo pela graça, realmente não importa se eu peco ou não, porque Jesus já cuidou dos meus pecados, é isso? Posso pecar à vontade? Né? Eu não estou debaixo da lei, então não preciso dar dízimo, dou o que quiser, realmente não importa se eu vou ou não para a igreja, se eu sou ou não membro, o que importa é que eu sou parte do corpo. Isso é graça barata, sem compromisso, sem responsabilidade, sem profundidade. Vai pecar, vai trombar, gente. Ao tentarem se desfazer das cadeias de tal pensamento legalista, elas podem acabar na vala do outro lado da estrada. Então, eu não quero ser legalista. Então, eu vou para o outro extremo, que é a graça barata. Não é? Então, por exemplo, às vezes a pessoa sai de uma igreja legalista e vai para a graça barata. Então, a graça... Paulo ensinava uma forte doutrina sobre a graça, mas não era uma graça que promovia irresponsabilidade ou uma vida pecaminosa. A graça, naquela época, como agora, foi mal compreendida e distorcida. Então, ele disse em Romanos 6:1 e Romanos 6:15, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Eu falo Bonhoeffer, né? Parece que no alemão é Bonhoeffer. Qual que vocês querem? Que eu estou assim, né? Poliglota hoje. Eu vou falar Bonhoeffer porque eu gosto. Chegou a dizer que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. Como corvos, reunimos em torno da carcaça da graça barata. Dela absorvemos o veneno que matou os seguidores de Jesus. É também a graça que concedemos a nós mesmos. Funciona como um passe que permite ao cristão viver da mesma maneira que antes, gente.
A vida de Cristo muda a chave. Muda a forma de ver as coisas, muda a nossa cosmovisão. Porque Ele vem morar em nós e Ele olha por nós. Então Ele empresta a visão dele para nós e faz nova todas as coisas. Então a vida sobre a graça barata, de fato, não difere da vida sobre o pecado. A pessoa não segue a Cristo, porque a graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. Misericórdia, né? Isso é uma espiritualidade adoecedora. Eu conheço a história de uma família que eu lembro que as crianças eram pequenas e eles falavam assim: meus filhos estão na graça, eu não preciso ensinar eles mudarem nada porque Deus vai mudar eles. Hoje, uns 20 anos depois, tem um monte de problema na casa. A graça vai alcançar? Eu creio que sim. Sinceramente, creio que sim. Mas a que custo? Por causa desse pensamento, que não precisa de mudança. E não é que nós vamos mudar no esforço, não. Mas é porque nós cremos que eu só preciso colocar, por meio racional, Jesus no lugar certo na minha vida. Ok, eu sou pecadora, então o que eu preciso fazer? Receber Jesus. Ok, recebi Jesus, vou tornar membro da igreja, vou batizar e vou continuar igual. E se Deus quiser, Ele vai descer do céu e me fazer deixar de ser faladeira, de ser murmurenta, de ser adúltero, de ser pornográfico, de ser gastador, de ser comedor, de qualquer coisa. A pureza de Cristo constrange o nosso pecado dentro de nós. Se você não tem isso, você não nasceu de novo. Se nossos filhos não têm isso, eles não nasceram de novo, porque o puro mora em nós. E o que é podre, ele não gosta. E aí ele vai fazer uma coisa na nossa vida, que está escrito em Tito 2, de 11 a 14. Isso é graça divina. E a definição da graça divina eu pus aí, eu acho. Eu nem ia pôr, porque não é o quinto, não é doença, né? Mas eu vou ler, vamos ler o Tito primeiro? Deixa, André, vamos ler isso aí. Aí. Eu vou confundir ele. Graça divina. É a graça que faz com que os desígnios do coração e mente se convertam às coisas certas. Olha só. É diferente a dependência dele. Pai, eu não gosto do que eu vejo em mim. Tenho nojo do que eu vejo em mim. Você não tem nojo? O puro não está aí. Convida ele para entrar, né? Faz com que toda uma visão de mundo, a cosmovisão, seja refeita, quebrada e mudada da água para o vinho. É a única coisa capaz de arrancar as escamas dos olhos do ser humano e fazê-lo enxergar através da cruz de Cristo e do arrependimento para uma nova vida. Vamos começar coisas novas, porque o Senhor está em nós. E aí em Tito 2, 11 a 14, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E tem essa palavra aí, educando-nos, essa palavra no grego é paideia, não é didaquê. E a didaquê é isso que nós estamos lendo. Nós estamos lendo a teoria, a doutrina. Mas quando fala educando-nos, é paideia. Então a graça vai vir nos treinar, gente. Não é acusar. Se você está se sentindo acusado, não é de Deus. Porque a graça de Deus vem nos treinar. Quando? Na mesma situação que você está pecando sempre. Você fala, Senhor, eu não quero mais gastar tanto dinheiro. Aí você vai gastar um monte, você vai ficar devendo, você vai ficar com a conta estourada. Aí Deus vai falar assim, então, filha, vamos cuidar agora? Então, você vai me ouvir? Aí você vai lá de novo e fala, opa, isso eu não quero mais. Ele vai treinar. Quando eu nasci de novo, eu gritava muito com meus filhos. 3 moleques fervendo dentro de casa.
Eu chegava já gritando e pondo ordem. E aí eu nasci de novo e aquele negócio começou a me constranger. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu preciso parar de gritar, porque meus meninos estão todos gritando dentro de casa, porque eu gritava com eles, eles gritavam um com o outro, e aquela confusão. Gente, eu gritei 2 semanas, eu falei, mas gente, eu orei para Deus para eu parar de gritar, e eu estou gritando. E até que eu comecei a ouvir um freio. É tão gostoso isso de Deus, isso é tão gostoso, porque, olha, eu estou dando glória para Ele hoje, não foi eu. E eu comecei a ouvir um negócio assim, por que você está gritando? Fala mais devagar. Ele estava me treinando. Então, Ele vai fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Né? Então, Ele vai nos educando-nos para quê? Olha aí, um objetivo de Deus. Renegadas assim, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que forma? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si. Quem que vai purificar? Eu vou me purificar? Jesus Cristo vai me purificar. Para Ele mesmo. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu tinha uma conclusão bem comprida, mas eu só vou ler um versículo agora, tá? Porque eu sei que a gente cansa. Não tem problema. Acho que já deu para vocês pensarem bastante, né? Vamos ler para a gente encerrar 2 Coríntios 5, de 17 a 19. É um texto bem conhecido, mas dentro do contexto que nós lemos hoje, vocês vão ver que tem um significado para nós hoje. Então, se você nasceu de novo, existe uma condicional nesse versículo, né? E assim, se alguém está em Cristo, porque pode não estar. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele gerou você de novo. Ele te fez de novo. Uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quer dizer, Ele deixou tudo para trás. Se você tiver com o retrovisor, problema teu. Ele não quer que a gente olhe o passado, porque Ele está fazendo novas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a palavra que nos cabe para ter vida saudável espiritual, gente, é da reconciliação nossa com Deus em Cristo na cruz. E Ele em nós nos fazendo novas pessoas. Fora disso, é lei, é graça barata, é ter comportamento contraditório, deixando todo mundo louco, né? A arma que Deus nos deu para combater o pecado remanescente em nossos corações e corpos é o Evangelho. Assim trazemos nossos corações de volta para quem e de quem somos em Cristo. Estamos unidos a Jesus, somos aqueles a quem Ele declarou serem justos e santos. Além disso, Ele concedeu o Espírito Santo para capacitar nossas mentes e corações para dizer sim à justiça e não à injustiça. Ele colocou isso dentro do nosso coração. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fiquei pensando num versículo para a gente encerrar. Eu acho que não tem um melhor que esse para nos blindar de adoecer, porque tem tanta coisa adoecendo as pessoas espiritualmente, ou travando as pessoas espiritualmente.
Então, que em nome de Jesus, esse Deus que desceu do céu para nos libertar, que conhecê-lo, que é a verdade, ele diz que nos liberta. Se tem alguma coisa nos prendendo, fazendo a nossa família não conhecer esse Deus maravilhoso, que Deus nos liberte, gente. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem tanta paciência conosco, o Senhor nos ama tanto, e nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, que rodeia e entra em nós, e nos convence, e nos guia, e nos enche de sabedoria do alto, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Santo Espírito de Deus, louvado seja o Senhor pela tua presença. Que o Senhor possa guiar cada um de nós aqui, as nossas famílias, Senhor. Que as nossas famílias sejam curadas. Que o Senhor nos dê a singeleza da fé, a simplicidade do Evangelho e essa condução de viver para adorar o teu santo nome e glorificar o teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.